E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, após receber um disparo certeiro, Molina não resistirá e terá seu final trágico decretado. Tanto Mavi como a Mércia ficarão sem chão pelo que terá acontecido. Em seguida, a polícia invadirá o local, resgatando a Luma e levando mãe e filho direto para a cadeia, onde responderão pelos seus crimes. Enquanto o julgamento não sai, o Mavi pagará pelos seus erros em liberdade, fazendo questão de comparecer no velório do Molina, que não terá ninguém presente. O bandido será enterrado como indigente, mas um detalhe chocante presente no caixão do vilão deixará o Mavi apavorado, o que fará ele gritar de desespero, chamando a atenção da Luma, que correrá para socorrê-lo. Luma, não pode ser. Isso não pode estar acontecendo de novo. Não, Luma, não pode ser possível, dirá Mavi aos prantos. Ao perceber o que aconteceu, a Luma imediatamente ligará para a polícia e uma reviravolta assustadora tomará conta do último capítulo da trama. Além disso, a Mércia será levada a julgamento e ela vai para a audiência para revelar um segredo perturbador diante de todos, deixando até mesmo o juiz chocado. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo. Se você gostaria que a Luma tenha um final feliz e os vilões paguem por seus erros, tudo poderá acontecer assim que na sala principal da mansão, o silêncio será cortado apenas pelo som da respiração pesada de Mércia. O corpo de Molina estará estendido no chão, após o disparo fatal. Um rastro vermelho começará a se espalhar pelo piso antigo. Mavi estará num estado estático, encarará o corpo do pai, como se sua mente recusasse acreditar no que os olhos estavam vendo. Você... balbuciará ele sem ar. Você realmente fez isso? A Mércia, ainda com o revólver em mãos, ficará em silêncio por um segundo, como se estivesse tentando compreender a dimensão do próprio ato. Depois de abaixar lentamente a arma e com a voz embargada responderá: Eu não tive escolha, Mavi. Ele ia machucar você. Eu não podia deixar. Ele mereceu. Ela dará um passo em direção ao corpo, ainda ofegante, e então se ajoelhará ao lado do amante caído. Ela tocará o rosto dele com delicadeza, como se aquilo pudesse trazer alguma paz. Por que, Molina? Por quê? Sussurrará ela, o olhar perdido. A gente podia ter tido tudo. A gente podia ter sido uma família. Mas você destruiu tudo. Suas lágrimas começarão a cair silenciosas. A arma escorregará de suas mãos e ela passará a acariciar os cabelos de Molina, como quem que despede um amor doente. Eu tentei, Molina. Eu juro que tentei. Mas você me forçou. Me empurrou para esse jogo. Agora, olha onde a gente tá. Mavi, observando a cena, se manterá calado por longos segundos. Um nó em sua garganta o impedirá de respirar direito. E então, com a voz embargada, ele dirá quase num sussurro: Obrigado, mãe. A Mércia levantará lentamente o olhar surpresa. Quê? Questionará ela.
Obrigado por ter me deixado viver. O rapaz se aproximará dela, os olhos marejados. Pela primeira vez, eu me senti como se importasse. Como se valesse alguma coisa para você. A ex-governanta o encarará profundamente abalada. Mavi, eu jamais faria qualquer coisa contra você. Nunca. Eu só queria proteger, cuidar. O clima será tomado por uma estranha melancolia. O corpo de Molina permanecerá ali como um lembrete grotesco do quanto o amor pode se corromper. Mavi, limpando o suor da testa, dirá com firmeza: A gente precisa fazer alguma coisa com ele. Esconder o corpo. Ninguém precisa saber. Mas antes que ele termine a frase, a Mércia se levantará firme. Seus olhos estarão cheios de dor, mas também de convicção. Não, eu não vou fugir disso. Afirmará. Mãe, não, você vai ser presa. Dirá Mavi. Não, filho, dessa vez eu fiz o que fiz. Eu vou arcar com as consequências. A verdade tem que aparecer. Chega de esconder, de mentir, fugir. Eu errei e eu vou pagar. O Mavi a encarará em silêncio, impressionado com a lucidez repentina daquela mulher, que até então parecia mergulhada num delírio. E será nesse momento que as sirenes ecoarão do lado de fora. A polícia finalmente chegará à Ilha do Corvo. Portas se abrirão com força. Homens armados invadirão a casa. Um deles gritará: Mércia está presa! Mãos na cabeça! Ela levantará os braços, sem resistência. 2 policiais se aproximarão, a algemarão com firmeza. Mavi observará tudo, o peito dilacerado. Antes de ser levada, a Mércia se voltará para o filho e Luma, que estará abraçada a ele. Em um tom comovente, ela dirá: Eu sei o que eu fiz, e eu sei que eu sou culpada. Eu sei que eu tirei vidas e fiz escolhas que nenhum ser humano devia fazer. Mas eu só queria amar. Eu queria ser amada e eu me perdi. Mavi correrá até ela, tocando as mãos algemadas da mãe, os olhos tomados por lágrimas. Você não vai enfrentar isso sozinha. Eu também errei. Eu deixei essa loucura acontecer. Eu te vi nessa situação e virei as costas. Eu te acusei, te odiei, mas agora eu vejo. Você é minha mãe e eu tô com você. Eu prometo. Eu vou assumir tudo também. Eu vou pagar com você. Ela chorará em silêncio. E então, num último gesto, a Mércia se ajoelhará aos pés do filho, mesmo algemada, e dirá: Me perdoa, filho. Me perdoa por tudo. Por te abandonar quando você era pequeno. Por não saber como te amar. Eu só queria que você me enxergasse. Só isso. E eu te enxerguei agora, mãe. Eu nunca mais vou deixar você sozinha. Dirá ele, vendo ela sendo levada. Na manhã seguinte, o céu amanhecerá nublado em Angra dos Reis. As nuvens passarão como se compartilhassem do luto que dominava o ambiente. O corpo de Molina será velado de maneira discreta e silenciosa, em um cemitério afastado da cidade, sem flores, sem homenagens e sem discursos. Apenas 2 rostos estarão diante do túmulo aberto, Mavi e Luma. O rapaz olhará com os olhos vermelhos. A Luma segurará sua mão o tempo todo, respeitando o silêncio do marido.
que ainda não terá digerido tudo o que tinha acontecido. Ao ver o caixão sendo baixado à terra, Mavi dará alguns passos à frente, se ajoelhará e tocará a borda da sepultura. Respirará fundo, como se tentasse enterrar, junto do corpo, o peso que o pai deixou para trás. Mas será nesse instante que algo o fará empalidecer. Seu olhar se fixará em uma placa de metal que estava presa à lápide, com letras esculpidas. Mas o que o fará congelar não será o nome de Molina, mas um objeto que terá no local. Mavi gritará, dando um salto para trás. Não, isso não estava aqui antes. Luma se ajustará. Que foi, Mavi? O que está acontecendo? Ele, em choque, apontará para o objeto. Enquanto isso, em outro ponto do estado, num tribunal lotado, a sentença de Mércia finalmente será anunciada. A mulher, agora com roupas discretas, os cabelos presos e o rosto abatido, ouvirá tudo em silêncio, acompanhada de um dos melhores advogados criminais do país. O juiz, após relatar os detalhes do caso, se dirigirá ao plenário. Considerando as provas apresentadas, os depoimentos, o histórico do acusado Ramiro Molina e o laudo técnico sobre a iminência de perigo para a vida do Sr. Mavi Salama, esse tribunal entende que a réu Mércia agiu em legítima defesa de terceiro. Sendo assim, ela está absolvida. Um burburinho tomará conta da sala. Mércia fechará os olhos e deixará uma lágrima escorrer. Não de alívio, mas de exaustão. Ao sair do tribunal, diante das câmeras, dirá poucas palavras. Meu nome é Sônia, e hoje eu enterro a Mércia. Nos dias seguintes, já livre da justiça, ela começará uma nova etapa. Sem maquiagem pesada, sem postura de mulher controladora. Sônia surgirá andando pela praia descalça, sentindo a areia sob os pés. Em uma carta deixada no escritório do resort, ela escreverá: Eu não nasci para comandar, nasci para tentar viver em paz. Eu entrego o Albacoa a quem de fato tem coragem de recomeçar. Luma, Molina, cuidem bem desse lugar. E se puderem, me esqueçam. Mavi, ainda em liberdade provisória e aguardando julgamento por seus próprios crimes de associação criminosa e ocultação de provas, reencontrará a mãe semanas depois, numa praia isolada. Ela estará sentada diante do mar, com os cabelos soltos ao vento. Ele se aproximará devagar, sentará ao seu lado. Nenhuma palavra será dita nos primeiros minutos. Você tá bem? Perguntará ele. Agora eu tô. Responderá ela sem olhar para ele. Pela primeira vez em anos. Mavi a observará em silêncio. Ela parecia outra pessoa, quase irreconhecível, mais leve, mais frágil e mais real. A Mércia, ou melhor, Sônia, se virará e o abraçará, sem defesa, sem controle e com afeto puro. Obrigada por me perdoar, filho. Obrigado por querer ser perdoada, mãe. Ela fechará os olhos e sorrirá, pela primeira vez, de forma sincera.
Enquanto isso, a Luma aparecerá no alto do deck do Albacoa, olhando para o mar, forte e decidida. Com o resort agora sob a sua administração, ela terá uma nova missão pela frente: manter aquele império de pé. Os dias se seguirão. A calmaria que tomava conta do Albacoa será apenas aparente. A cobertura já não estava mais cercada de seguranças. O sol agora invadirá os corredores e cômodos com mais liberdade, mas ainda assim, algo continuará pesando o ar. Luma se manterá firme à frente do resort, tentando reestruturar tudo que foi desfeito nos últimos meses. As reservas começarão a voltar. A equipe será recontratada. Mas por dentro, a jovem ainda sentirá o peso da ausência de Mavi. Ele não estaria lá, pelo menos não fisicamente. O julgamento de Mavi acontecerá semanas após o de Mércia. Apesar da tentativa de sua defesa de diminuir a pena alegando cooperação com a investigação, transtornos psicológicos herdados da criação e o trauma do cárcere, o veredito será outro. O juiz, de expressão rígida, anunciará com voz firme: considerando os crimes de associação criminosa, ocultação de provas e participação indireta nos eventos da Ilha do Corvo, esse tribunal condena Mavi Salama a 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Na sala, um silêncio cairá. Luma fechará os olhos, tentando conter as lágrimas. Ao lado dela, Naum, com o rosto abatido, abaixará a cabeça. E mais ao fundo, Sônia, a mulher que um dia foi a Mércia, segurará um lenço entre os dedos, emocionada. Ao ser escoltado por agentes, Mavi se voltará para os três. Seu olhar encontrará os de Luma, e ele sorrirá, mesmo com os olhos marejados. Vai ficar tudo bem, princesa, dirá com a voz firme. Eu vou pagar e depois eu volto diferente. Já na penitenciária, os dias serão longos. As paredes frias, o ambiente opressivo e as vozes duras. Mas Mavi não se esconderá. Ele começará a estudar, ler livros, escrever longas cartas que nunca enviará. Em seu semblante, a culpa deixará de ser desespero para se tornar responsabilidade. Será em uma tarde cinzenta, entre a rotina do pátio e os ruídos do portão de ferro, que Viola surgirá. Elegante, séria e mais madura, ela estará com uma pasta em mãos, contendo os documentos referentes à transferência oficial dos bens que Mavi havia prometido. Ao vê-la entrar, o rapaz abrirá um sorriso pequeno. Viola veio atrás de dinheiro? Ele perguntará. Ela sentará de frente para ele, encarando-o com certa dor nos olhos. Você me deve uma coisa, Mavi. Ele assentirá. Então a vingativa continuará. E é por isso que eu tô aqui. Assina isso. A casa, o apartamento, a sociedade, tudo seu vai pra mim. Ele pegará a caneta e assinará com firmeza. Você tá livre, Viola. Não precisa mais me ver. Nem se lembrar de mim. Eu nunca mais vou atrás de você. A Viola baixará os olhos, segurando os papéis assinados. Mas de repente, fará algo inesperado. Ela puxará as folhas lentamente e rasgará tudo em pedaços, sem tirar os olhos de Mavi. Você acha que é isso que eu queria?
Você acha que eu vim aqui por causa de casa, de dinheiro? Eu vim porque eu sinto, porque apesar de tudo, eu ainda sinto muito por você. Mavi ficará sem reação. Ela se levantará, deixando os papéis rasgados em cima da mesa. Eu te perdoo, Mavi, dirá ela, que sairá sem olhar para trás. Alguns anos terão se passado desde os eventos trágicos na Ilha do Corvo. O tempo, embora não cure por completo, ele suavizará as dores mais profundas. O Albacoa, agora sob a gestão de Luma, se transformará num destino turístico de luxo. O resort estará lotado, famílias circulando pelos jardins, casais jantando à luz de velas à beira-mar, crianças brincando na piscina de borda infinita. O som do mar se misturava ao de risos, música ambiente e brindes, mas acima de tudo, haverá paz. No andar superior, uma sala de monitoramento moderno será o coração da segurança e logística do empreendimento. Ali, Mavi que terá respondendo em regime aberto por um bom comportamento, surgirá sentado diante das telas, observando cada canto do resort. Ele estará mais maduro, com os cabelos ligeiramente maiores e o semblante tranquilo. Ele segurará a filha nos braços, uma menininha de olhos grandes, cabelos castanhos e um riso fácil. Ela brincará com os dedos do pai, enquanto ele a observava com ternura. Olha só isso, princesa. Seu reino tá cheio hoje, hein? Dirá ele, apontando para as câmeras. A menina sorrirá inocente e apontará para a imagem da mãe na tela. Luma estará sorridente no deck principal, cumprimentando os hóspedes, irradiando a força de quem sobreviveu e reconstruiu. Mavi beijará a testa da filha. Sua mãe é gigante. Enquanto o casal e a criança respirarem o presente com plenitude, um último capítulo ainda precisará ser encerrado. A Viola, a chefe, marcada por tantos altos e baixos, terá vivido seu próprio renascimento silencioso. Em uma despedida tocante, ela encontrará Mavi pela última vez. O reencontro será simples, longe de grandes plateias ou confrontos. Ela o observará por alguns segundos antes de falar, com a voz firme, porém carregada de emoção. Você não pode acreditar, Mavi, mas eu fiquei comovida quando você foi condenado, porque eu pensei no quanto você sofreu por ser filho da Mercy do Molina. O abandono, a falta de amor, em tudo que te fez ser como você é, e mesmo assim você sobreviveu. Mavi escutará com respeito. Você também sobreviveu, Viola, e fez isso com muito mais dignidade do que eu. Ela sorrirá triste. A gente tem que parar de se medir por quem feriu mais. O que importa agora é o que a gente vai ser a partir daqui. A Viola decidirá partir de Angra dos Reis. Levará consigo não só suas memórias, mas também as poucas coisas que restaram da lona cultural. Rudá, agora mais sereno e centrado, decidirá deixá-la ir com Filipa e o filho, entendendo que aquela mulher precisava de recomeço e longe de tudo que a fez sofrer. O trio partirá para o Uruguai. Ali, em uma pequena cidade costeira, Viola se instalará com a ajuda de alguns amigos e, pouco tempo depois, abrirá um restaurante aconchegante. De frente para o mar, a fachada será simples, com uma placa escrita à mão: Casa Brava. Dias depois da inauguração,
boa parte da trupe da antiga lona cultural aparecerá ali. Músicos, cozinheiros, artistas e garçons. Todos sob o comando da chefe, unidos, resilientes, em busca de uma vida nova. O restaurante ganhará vida. Enquanto isso, no Albacoa, Luma entrará na sala de monitoramento, beijará Mavi e tomará a filha nos braços. Ele sorrirá. E aí, senhora Salama, como tá o império? Ela encostará a cabeça no ombro dele. Tá firme, mas só porque eu tenho você aqui. Ele fechará os olhos em paz. Enquanto isso, no Uruguai, no centro da pracinha, crianças e adultos se reuniam ao redor de um pequeno palco improvisado. Havia risos, algodão doce e bancos de madeira, onde os mais velhos assistiam à atração com os olhos nostálgicos. Era dia de apresentação da trupe itinerante que aos poucos começava a ser amada por toda a cidade. Vestindo uma roupa colorida, com o rosto pintado de branco e vermelho, uma flor de pano no cabelo, preso num coque desalinhado, ela caminhava com leveza no centro da roda. Era Viola. Agora também conhecida entre os locais como Palhacinha, a palhaça que cozinhava, dançava e fazia todo mundo rir antes de servir a comida. E entre os rostos comuns e já conhecidos da cidade, havia um rosto que ela jamais esperava rever. Um homem parado ao fundo, usando uma camisa simples, barba por fazer e o olhar fixo. Rudá. Por um segundo, a Viola congelará. O sorriso sumirá de seu rosto. O truque que estava prestes a fazer com os pratos de ferro cairá no chão com um estrondo abafado. A plateia não entenderá. As crianças continuarão rindo, pensando que fazia parte do número, mas Viola estava imóvel. Será o Rudá. Os olhos dela se encherão de lágrimas. Rudá ficará emocionado. E então, sem pensar, ele correrá. Atravessará a multidão sem dizer nada, sem explicar nada. Ele apenas correrá. E quando a alcançar no meio da roda, a puxará num abraço forte, urgente e sem freio. A Viola o abraçará de volta, como quem segura a si mesma pela primeira vez em muito tempo. Os olhos dos dois ficarão ali, abraçados no meio da apresentação interrompida, sem qualquer medo de parecerem vulneráveis. Os olhos de Viola estavam fechados. Os de Rudá marejados ao vê-la novamente. Você voltou, Rudá. Ela sussurrará num tom quebrado. Você não achou mesmo que eu ia deixar você viver esse milagre sozinha, né? Ele responderá, acariciando o rosto dela. Viola sorrirá e uma lágrima escorrerá por sua bochecha pintada. O público, sem entender, começará a aplaudir, achando que tudo fazia parte do espetáculo. Mas não era. Era real. Era a vida. Pela primeira vez, sorrindo de volta para Viola. Rudá passará o braço por seus ombros e os dois caminharão juntos para fora da roda. Os amigos da antiga lona cultural os seguirão com os olhos em silêncio, emocionados. E agora, você gostou do final da novela? Sim ou não? Qual foi seu personagem favorito? A Luma, Mavi, Viola ou Rudá? Aliás, você assistirá a próxima novela Vale Tudo? Vote nos comentários e já me diz de qual cidade ou estado você é. Pessoal, tá aparecendo para vocês
mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e se inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!